Salve galera, tudo bom? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a origem da filosofia, tá? Então, assim, a gente costuma dizer, né, que a filosofia nasceu lá por volta do século 6, 5 a.C., né, com Tales de Mileto, tá certo? Então, a gente costuma atribuir essa época como uma referência para a gente pensar o surgimento da filosofia, tá? E assim, o que que rolava nessa época, né? O que que as pessoas acreditavam? Os gregos eram religiosos, né? Então eles tinham seus deuses, né? Eles acreditavam lá nos seus deuses, eles tinham suas histórias, suas narrativas míticas, né? E eles acreditavam nisso tudo. Então, assim, todo tipo de pergunta que eles não encontravam resposta, né? Todo tipo de questionamento, né? De dúvida que eles tinham, tudo que causava espanto, né? E admiração, né? No sentido de serem perguntas das quais as respostas são difíceis de dar, né? Como, por exemplo, de onde nós viemos, né? O que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer, como é que surgiu o universo, como nós devemos agir, né? E também fenômenos da natureza, tipo terremoto, tsunami, todas essas coisas eram. Os gregos buscavam explicações através dessas histórias míticas, né? Então eles buscavam dar resposta para essas perguntas através das narrativas míticas, tá? E o que acontece diferente quando a gente fala no surgimento da filosofia? Várias pessoas naquele período começaram a buscar resposta para esse tipo de pergunta sem se pautar pelo discurso mítico, né? E também sem se pautar pela divindade. Em muitos momentos até criticando, questionando, refletindo sobre essa questão dos deuses, tá bom? Então a gente percebe que aconteceu algo diferente, né? Numa hora as pessoas acreditavam na narrativa mítica, logo depois, né, vão surgindo algumas pessoas que começam a buscar resposta para todas essas perguntas de forma diferente, né? E o que a gente vai chamar aqui de buscando resposta para essa pergunta de maneira filosófica, vamos dizer assim, tá? Então a gente já sabe que surgiu a filosofia, surgiu algo diferente nesse período e cabe a gente se perguntar o porquê e como, tá? E é sobre isso que eu vou começar a falar agora, tá? Eu gosto de pontuar duas coisas para poder a gente entender como e por que a filosofia surgiu nessa época. Primeira coisa é a relação que o grego tinha com povos de culturas diferentes, né? Então, algumas cidades gregas elas tinham um fluxo de estrangeiros muito grande, né? E esses estrangeiros não só promoviam um choque cultural, né, nessas cidades, como também traziam conhecimentos, né, diferentes que os gregos não tinham. Por exemplo, conhecimentos relacionados à matemática, à astronomia, né, à física. Então, esses estrangeiros traziam conhecimento diferente, né? E segundo, eu gosto de pontuar a questão da democracia, né? Porque a gente sabe que a cidade de Atenas, que é uma das maiores cidades ali da cidade da Grécia Antiga, ela é uma cidade, teve um períodozinho ali que ela foi uma cidade democrática, né? E isso tinha um peso muito grande, né? Na forma como as pessoas viviam e tal, na forma como a cidade, né, era tomada como uma referência, tá? E não só a cidade de Atenas, mas outras cidades que muitas das vezes nem eram democráticas, mas também tinham características democráticas, tá? Então, eu vou pontuar essas duas coisas, né? O contato com os estrangeiros e a democracia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do contato com os estrangeiros. O que tem a ver o surgimento da filosofia com o contato com estrangeiros? Pensem bem, galera. Se vocês morassem numa cidade onde as pessoas tivessem uma religião e tivessem um conjunto de crenças muito bem definidos,
né, e você não tivesse contato com pessoas que morassem fora dessa cidade, o que vocês acham que ia acontecer? Existe uma possibilidade muito grande de vocês acreditarem naquilo que seus pais acreditaram e os seus pais acreditaram naquilo que seus avós acreditaram, né? Então esse conhecimento ia ser passado de geração em geração e você não ia ter muita margem para questionar ele. A probabilidade de você reproduzir, né, e acreditar como verdade absoluta em tudo que os seus ancestrais acreditavam é muito grande. Tá? Eu não estou dizendo que isso vai necessariamente acontecer, pode ser que você comece a pensar diferente, mas a probabilidade de você acreditar nessas coisas é muito grande, porque você não tem contato com outras pessoas que moram fora dessa cidade. Entenderam? E era justamente o contrário que acontecia na cidade de Atenas, por exemplo, e em outras cidades gregas também. Existia um fluxo de estrangeiros muito grande. Então, assim, se você tem contato com pessoas que pensam diferente de você, a probabilidade de você começar a refletir sobre as suas crenças é muito maior, tá? Então você vê, eu acredito nos deuses aqui, eu sou ateniense, acredito nos Zeus, na Atena e tal, e chega um cara de outro lugar que acredita num outro conjunto de deuses, né? Aí chega um cara de outro lugar que acredita em outros deuses, eu fico, pô, né? Será que o meu Deus é o certo? Será que é o dele? Será que nenhum está certo? Será que é uma questão meramente cultural? Como é que é isso, né? Como é que eu posso entender essa coisa? É claro que a gente também pode chegar e pensar, não, os meus deuses são o certo e você, o cara ficar com preconceito com as crenças do outro. Mas também esse choque cultural pode levar a gente a refletir, né? Existe uma chance muito grande. E o conhecimento que esses outros povos traziam, né? Muitos conhecimentos até associados à nossa capacidade de raciocínio, como matemática, né? Também trouxeram outros conhecimentos como astronomia, né? Astrologia, física, né? Então esses conhecimentos trazidos para os povos gregos também ajudaram bastante eles a se desenvolverem intelectualmente, a pensar, né? Então, sobre esse primeiro ponto, é isso, tá? Não sei se ficou claro, né? Agora, sobre o segundo ponto, democracia. Que diabo democracia tem a ver com filosofia, com o nascimento de filosofia, né? Então, vamos lá. Eu tinha comentado sobre Atenas, né? Atenas era uma cidade democrática, só quem era cidadão podia participar da vida pública, tá, galera? Nem todo mundo podia, mulher não podia, escravo não podia, filho de estrangeiro não podia. Então, só quem era ateniense, filho de pais atenienses, homem e livre, que podia ser considerado cidadão. Mas essas pessoas que eram consideradas cidadãs, né, elas iam para as assembleias, né, que eram reuniões onde eram decididas as coisas referentes à cidade, né? E elas iam para lá para discutir, né? O que elas queriam que fosse feito, né? Discutir qual é o melhor rumo da cidade. Então, assim, que tipo de discussão podia rolar nessas assembleias? Por exemplo, se iam construir um templo, se iam participar de uma guerra, se não iam, se iam construir uma estrada, né? Todo esse tipo de discussão era feito nessas assembleias, né? E assim, as pessoas iam para essas assembleias e elas queriam ser ouvidas, né? Porque elas queriam colocar as ideias delas em pauta, elas queriam que as coisas que elas desejassem para a cidade fossem colocadas em prática. E, inclusive, também defender seus interesses, né? Pensando aqui numa hipótese, né? Por exemplo, suponhando que eu seja fabricante de armas, né? Isso é uma coisa bem egoísta, bem... eu estou pensando no meu interesse próprio, mas assim, supondo que tem esse cara que é egoísta e só está pensando no interesse dele. Ele pode muito bem, como ele é fabricante de arma, ele pode querer que a cidade entre em guerra. Veja que coisa problemática, né? Mas o cara estava lá para defender o interesse dele. E para isso ele precisaria saber argumentar, tá bom? Ele precisaria saber argumentar.
Então, as pessoas começaram a valorizar muito essa questão da argumentação, porque elas sabiam que se elas soubessem argumentar bem, elas iam conseguir defender seus próprios interesses, tá? Então, isso foi muito fomentado. Então, era papo do cara valorizar tanto essa coisa da argumentação dele, era papo do cara ir na praça só para trocar ideia com um amigo, debater, sabe? Só para debater, só para exercitar a sua capacidade argumentativa. Porque ele sabia que se ele fosse um bom orador, se ele fosse um bom argumentador, ele ia conseguir colocar as ideias dele em pauta, né? Quando ele chegasse nas assembleias, tá bom? E assim, galera, não sei se vocês já perceberam um link, né? Filosofia se faz sobretudo com argumentação, né? Então, se você desenvolve a sua capacidade argumentativa, você também desenvolve a sua capacidade filosófica, né? Então, é assim que a gente faz filosofia. A gente faz filosofia refletindo e argumentando. Então, uma coisa está diretamente ligada com a outra. Então, se eu tenho um povo que valoriza a argumentação, né? Como foi o povo grego, então automaticamente eu crio um terreno, né, muito favorável para o surgimento da filosofia aí, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham pegado a ideia. Abraço.